Queridas irmãs, queridos irmãos, Jesus nos penetre e permaneça em nós com a sua paz. Mais uma vez, realizamos o estudo aqui de nossa residência na comunidade espírita Joana de Ângeles, em razão das chuvas e do frio. Hoje, Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21. A família de Jesus, ou, conforme outras edições, a mãe e os irmãos de Jesus. Convido-os à leitura e às reflexões, mas já cumprimento aqui as irmãs Sandra, Patrícia, Helena e tantos outros corações, Manuel, Vitorino, almas queridas que sempre nos estimulam com a presença carinhosa. Vamos, pois, à leitura. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, porém não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Mana Rosa, em Bauru, também a você o nosso amor, nossa gratidão. Almas queridas, nada que se compare ao Evangelho, ninguém que se compare a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é tão importante como escreveria Ernest Renan no século XIX, que, tendo nascido na história, fez-se maior do que ela, dividindo a história da humanidade em antes e depois dele. A presença moral do Evangelho e a presença moral do Cristo se faz ou se fazem notadas em todos os setores da humanidade. O Cristo e o Evangelho
podem ser claramente percebidos na política, na administração, na filosofia, na medicina, na psicologia, no direito, na assistência social e, por extensão, em todas as áreas do conhecimento e das atividades humanas. E hoje vamos poder perceber também a influência do Mestre no conceito do amor, no conceito de família, de caridade, dando uma conotação que antes era desconhecida. Ivonete, Mônica Ronaldo, Maria Edovirges, a vocês também o nosso carinho recheado de gratidão. O amor original vem de Deus. Deus, sabemos nós, é eterno. O amor divino, portanto, tem este atributo, esta característica de eternidade. E não há onde o amor de Deus não esteja. Sendo Deus onipresente, o seu amor é também onipresente, tem presença absoluta no universo e em todas as vidas. Assim, o amor se faz notado no mineral, através da lei de atração, no vegetal, com todos os seus recursos vitais. O amor está presente no animal, no ser humano, nos seres angélicos, nos cristos, na natureza, no universo, em toda parte. Na passagem de hoje, Jesus amplia significativamente a nossa visão sobre o amor. Ana Cecília, Neri Paulo e tantos outros afetos, bom dia, permeado de votos de segurança e paz em Cristo Jesus. O amor, portanto, está presente em tudo, em todos, mas a sua manifestação obedece a uma natural e compreensível gradação ou graduação. Nem todas as coisas, nem todos os seres expressam com a mesma intensidade, com a mesma beleza, com a mesma profundidade, o amor divino, para que possamos expressar
sempre mais e sempre melhor o amor de Deus, precisamos crescer, evoluir, expandir-nos. É assim que algumas pessoas, por enquanto, conseguem expressar o amor a algumas poucas criaturas. Este amor restrito aos laços da consanguinidade tem muito ainda da animalidade, do egoísmo ancestral. Como digo sempre, nunca encontrei criatura alguma que não ame, mas muitas criaturas na Terra ainda amam os seus, amam restritivamente. Nós podemos fazer aqui uma classificação dos laços que nos unem às criaturas humanas, aos laços de família ou os laços da consanguinidade, aos laços sociais e aos laços espirituais, cósmicos, universais. E expressaremos a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de entrega, de doação, de sacrifício, de renúncia, dependendo do estágio evolutivo em que nos encontramos e do estágio em que o amor se expressa em nós e a partir de nós. Quando nascemos ou reencarnamos, segundo a expressão espírita, como é sabido, somos colocados em meio a um clã familiar. Sob a ótica do amor, que é o tema das nossas reflexões desta hora, o espírito é ali colocado para exercitar, treinar, praticar o amor em relação aos genitores, aos irmãos, em um primeiro momento. E à medida em que este ser cresce, vai travando contato com a parentela, tios, primos, mais tarde cunhados, genro, nora, netos. É a vida oportunizando a este espírito ir expandindo gradativamente a sua capacidade de amar. Mas antes mesmo de este espírito travar contato com parte de sua parentela, ele começará a construir o que estamos chamando aqui de laços sociais. É a criança
indo para a escola básica, a primeira escola, aprendendo assim a estimar, a respeitar, a considerar os primeiros professores, os primeiros coleguinhas, aprendendo a conviver, porque a convivência é condição básica para a expansão do amor. Como servir, como amar sem a convivência? Se não nos aproximamos, como amaremos o próximo? Vejamos que a própria expressão próximo impõe-nos contato, proximidade. Precisamos da proximidade para amar o próximo. Em face da condição planetária, milhões de espíritos reencarnam e permanecem circunscritos aos laços familiares. Vivem em função de alguns poucos, mas já encontramos na Terra exemplos maravilhosos de espíritos que dão expansão grandiosa à sua capacidade de amar e amam irrestritamente, amam incondicionalmente, amam invariavelmente. E o exemplo máximo deste amor cósmico, universal, sabemos, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para demonstrar-nos que o amor pode mais, que o amor é mais, que a vida espera mais de nós, que Deus espera mais de nós. E é o que encontramos nesta passagem. Jesus está com um grupo de discípulos e de ouvintes, seguidores, quando se aproximam a sua mãe, Maria, e os seus irmãos. Sobre Maria, já estudamos aqui. Todos conhecemos a grandeza inabordável deste Espírito. Já estudamos sobre ela aqui mesmo, neste espaço, quando nos detivemos no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, quando o Espírito angélico Gabriel a visita em Nazaré e anuncia a vinda do Cristo na pessoa de Jesus. Quando Maria visita Isabel, quando o Cristo nasce, o cântico que Maria realiza, ninguém coloca em dúvida a grandeza desta alma e o seu amor imenso por Jesus. Mas convenhamos que este amor, esta compreensão que Maria nutria por Jesus, não era a mesma compreensão e o mesmo amor que a sua parentela terrena
nutria por ele. A família de Jesus tinha muito a ver com as nossas famílias. Verdade seja dita. Não havia unanimidade de vistas, não havia semelhança de sentimentos da parentela de Jesus em relação a ele, como acontece conosco. Em nossa família consanguínea há muita heterogeneidade, cada um na sua condição evolutiva, cada um na sua capacidade de amar, de compreender, de se doar. E daí tantos conflitos, tantas lutas na intimidade das famílias consanguíneas. Mas Jesus não está em nenhum momento aqui desprezando sua mãe terrena, a sua parentela terrena. Ele se vale da ocasião para dar uma outra lição, para ensinar a todos que ali se encontravam sobre o amor divino, sobre o amor espiritual, sobre este amor que independe e que transcende os vínculos da consanguinidade. Devemos amar, portanto, claro, os nossos pais, nossos irmãos, sobrinhos, tios, cunhados, genros, noras, netos, bisnetos, a depender de cada um, sem dúvida. Mas o nosso amor não pode circunscrever-se a estes poucos seres. Não teria sentido alguém não amar a vizinhança, não amar os seus colaboradores, os seus colegas de trabalho, seus professores, seus colegas de classe, não amar os transeuntes, não amar, por extensão, toda a humanidade. Se o meu amor fosse circunscrito a alguns poucos, eu não estaria aqui agora trazendo esta contribuição. Modesta, é verdade, mas cheia de boa vontade. Não fosse o amor divino, vocês, internautas, não estariam conectados agora conosco. Estaria cada um no seu espaço, com os seus afetos, restritos a isto somente. Como pensar que a dor do hemisfério norte nada tem a ver conosco, que nos encontramos no hemisfério sul? Como pensar que as dores do hemisfério sul, onde nos encontramos, nada tem a ver com o hemisfério norte? Como pensar que as dores do continente africano, da América Central, não repercutem aqui em nós? Então, o Evangelho desta hora está nos conclamando à expansão da nossa capacidade de amar, de servir, de querer bem, de trabalhar. Nós todos, em verdade, compomos uma grande família. Ainda estes dias estava lendo, na verdade,
relendo, trilendo o livro Obreiros da Vida Eterna, dos nossos Chico e André Luiz, e encontrei ali um pensamento lindo do instrutor Albano Metello, que se expressou assim: temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. Permitam-me repetir: temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. E o instrutor Metello fala sobre isto em uma palestra realizada no mundo espiritual, da qual André Luiz participa, e André Luiz registra no capítulo 1 o seguinte: retiramo-nos do templo da paz, repletos do pensamento salutar, de servir aos semelhantes em nome de Deus. Emociona-nos isto. Retiramo-nos do templo da paz, repletos do pensamento salutar, de servir aos semelhantes em nome de Deus. Somos todos irmãos. E como referência bibliográfica, eu cito aqui a Lei de Sociedade em O Livro dos Espíritos, questões 766 a 775, e outros mais textos que poderíamos relacionar, como Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, itens 5 a 8, onde também aprendemos com a doutrina espírita, que nos recorda Jesus que os verdadeiros laços são o do Espírito. E é por esta razão que muitas vezes encontramos afetos fora do círculo familiar, muito mais ligados a nós e nós a eles, do que muitas vezes encontramos na intimidade dos laços consanguíneos. Fora dos laços consanguíneos, poderemos encontrar grandes afetos, grandes afinidades e afetos tão grandiosos que muitas vezes superam em muito os afetos, as afinidades que experimentamos na grei doméstica, nos laços da família menor, nos laços da família consanguínea. E só a doutrina espírita, com a reencarnação, para fazer-nos compreender de maneira lúcida e lógica essas diferenças na nossa maneira de sentir e de relacionar uns para com os outros. Gratidão a todos. Também vejo na tela aqui Neuza, Elza, almas queridas que nos estimulam. A todos, votos de paz, muita paz em Cristo Jesus. Gratidão profunda
a todos.